Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 16 de julho. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que é destaque na nossa edição de hoje. Após 5 anos de obras, vias da Avenida Leitão da Silva são totalmente liberadas em Vitória. Governo do Estado realiza mais uma etapa da integração dos ônibus das linhas municipais de Vitória e Vila Velha com o sistema Transcol. E os casos de feminicídio que se multiplicam pelo Estado e pelo país. Você vai saber o que as autoridades têm feito para mudar essa realidade. E tem ainda notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha. A gente começa o link de hoje falando sobre os casos de feminicídio que se espalham no estado e também pelo país. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, 42 homicídios foram registrados aqui no Espírito Santo de janeiro até agora. 15 deles são de feminicídio, uma realidade que depende da mudança de uma cultura para ser transformada. Depois de 4 anos de angústia, finalmente a justiça condenou o assassino de Ana Clara Cabral. O ex-policial militar, que namorava a jovem, foi condenado a 31 anos de prisão. Para a família, um alívio, sentimento de justiça. Sensação de alívio com relação a todo esse processo, né? Nós procuramos desvincular isso do ocorrido à minha filha. Isso é uma coisa que a gente esperava que a sociedade desse a resposta para tudo que aconteceu, através de um julgamento, através do que foi, do que aconteceu, né? E atendeu nossas expectativas. Assim, graças a Deus ele foi condenado, porque também todas as provas, né, todos os indícios levavam a ele, era irrefutável isso aí. Então, graças a Deus que aconteceu como a gente esperava que acontecesse. Durante o julgamento, o ex-PM confessou o crime, mas negou que tenha atirado 5 vezes contra Ana Clara, o que para a família é uma versão mentirosa. Por tudo que aconteceu com a nossa filha e da forma como ele se portou após esse acontecimento, nós já esperávamos assim tudo da parte dele, tudo. Mentiras, versões que poderiam denegrir a imagem da minha filha, isso a gente já esperava. Para nós não foi surpresa ele tentar mudar o que aconteceu, a forma como aconteceu. Para nós não foi surpresa e assim, eu particularmente me mantive inabalado com isso. Isso não me atingiu de forma nenhuma. Elson Cabral, pai da Ana Clara, lembra que nunca percebeu nada de errado na relação da filha com o ex-militar. Nada que pudesse motivar um crime como esse. Ela não imaginava nunca que isso podia acontecer com ela. Ela não imaginava nunca que uma pessoa que se dizia apaixonado por ela, que se dizia, que queria cuidar, pudesse fazer uma coisa dessa. E fez. Ana Clara faz parte de uma estatística que preocupa no Espírito Santo. Um estado que possui um péssimo histórico em relação à violência contra a mulher. Um caso que chocou foi o assassinato de Bárbara Richardelli, em março de 2014. Ela foi esganada pelo ex-namorado, que em seguida a golpeou com uma cavadeira. Na época, Christian Cunha ainda se alimentou ao lado do corpo da jovem, comeu um espetinho e depois abandonou Bárbara às margens de uma rodovia. Em 2017, Christian foi condenado a 22 anos de prisão. Outro caso que chocou o Espírito Santo foi o assassinato da médica Milena Gotardi, que foi baleada na cabeça quando saía do trabalho no Hospital das Clínicas, em setembro de 2017. 6 pessoas foram presas acusadas de envolvimento no crime, entre elas o ex-marido da médica, o policial civil Hilário Frasson e o pai dele, Esperidião Frasson, acusados de serem os mandantes do crime. Ainda corre na justiça a decisão de levar os 6 envolvidos a júri popular. Mas há muitas vítimas além da Ana Clara, da Bárbara, da Milena. Todo ano
mulheres morrem no Espírito Santo. Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, este ano de 2009, aqui no Espírito Santo, mais de 40 mulheres foram assassinadas. Destes casos, 15 foram confirmados como feminicídio. Quem explica melhor o feminicídio é a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento da Violência Doméstica do Ministério Público aqui do Estado. O feminicídio é a morte de uma mulher por discriminação, por preconceito, por ódio, por desprezo, por menosprezo pela sua condição de mulher. Segundo a promotora, o crime de feminicídio só foi reconhecido pela Justiça em 2015. Ele vem para qualificar o crime de homicídio, ou seja, ele chega para dar visibilidade a essas mortes de mulheres que acontecem nessas situações que eu elenquei. Desde então, o núcleo trabalha em políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher e também para identificar quem são essas vítimas. Mesmo com a queda no número de mortes, ainda assim, as características dessas vítimas são as mesmas. Hoje nós temos verificado um número de mulheres muito jovens, cada vez mais jovens, morrendo pelas mãos dos seus parceiros ou ex-parceiros, um número de mulheres pretas morrendo. É importante que a gente fala que o feminicídio, ele tem sim uma cor, ele tem alcançado as mulheres negras no estado do Espírito Santo, então são mulheres que estão numa dupla vulnerabilidade. Segundo a gerente de proteção à mulher da Secretaria Estadual de Segurança Pública, existem programas focados na proteção dessas mulheres que se sentem ameaçadas. Na Patrulha Maria da Penha, a gente trabalha com a Polícia Militar, visitando as mulheres que possuem medida protetiva para verificar se ela está sendo cumprida. Ela reitera que a qualquer sinal de relacionamento abusivo, a mulher precisa denunciar. Às vezes a violência ela começa com xingamento, às vezes com uma ameaça. Daqui a pouco, quando a gente vai ver, tem uma agressão. É importante que a mulher compreenda que está dentro de um relacionamento abusivo, que denuncie, que ela busque ajuda. Para o pai da Ana Clara, o seu Elson, o recado é muito claro. Cuidem dos seus filhos, cuidem de suas filhas e cuidem dos seus filhos. Porque para acontecer tem que ter os dois. Entendeu? Não é assim, então eu vou cuidar da minha filha, é mulher, eu vou cuidar. Não, tem que cuidar dos dois. Porque o seu filho também pode fazer uma atrocidade, o seu filho também pode fazer uma coisa errada. E isso não é bom para ninguém. Bom, após 5 anos de obras, a Avenida Leitão da Silva foi parcialmente liberada hoje. E quem traz mais informações sobre isso pra gente é o repórter Rodrigo Schroeder. Anne e Fabiano, como vocês podem ver aqui atrás de mim, homens trabalham para liberar 2 das 3 faixas da Avenida Leitão da Silva no sentido UFES. Do lado de cá, apenas uma faixa. Essa interdição é antiga, começa na papelaria e vai até o Hospital da Unimed, o CIAS. Ontem o governador Renato Casagrande anunciou que todas as faixas da Leitão da Silva estarão liberadas hoje. Eu conversei com homens aqui da obra que disseram que até o fim do dia todas as faixas devem estar liberadas. Essa liberação é parcial. O governador falou ontem ao lado do diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens, o Luiz Mareto, que a interdição é parcial e que ainda falta algumas obras. Vamos ver o que disse o governador. Ainda nós temos a ciclovia para ser feita aqui no canteiro central, as calçadas que estarão sendo feitas. Nós temos ainda aqui uma outra camada de asfalto e finalmente a sinalização definitiva da nova Leitão da Silva. É esperar para essas obras aí de conclusão serem feitas também. A gente sabe que essa obra aqui está prometida para ficar pronta há muito tempo e tudo começou em 2014. A obra foi iniciada em janeiro daquele ano, com previsão de conclusão em julho de 2015. Durante as obras, com os prazos acima do esperado e revisões no projeto, o gasto saltou de 500 milhões de reais para 115 milhões. Depois, houve 4 promessas. Uma para o final de 2016, outra para o primeiro semestre de 2017, a terceira para o último semestre de 2018 e agora a gente está na última promessa. O governador Renato Casagrande anunciou que a obra deve mesmo ficar pronta em novembro deste ano. É esperar, mas pelo menos por agora já dá para passar com mais tranquilidade aqui pela Leitão da Silva. Anne, Fabiano, eu volto com vocês.
Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Os ônibus municipais de Vitória e Vila Velha vão começar a ser integrados com os ônibus do sistema Transcol. O bilhete único metropolitano deve começar a operar em definitivo a partir de setembro. Atualmente, a frota de ônibus que circula na Grande Vitória é de cerca de 1.500 veículos. Isso só do sistema Transcol. Os municipais, somados Vila Velha e Vitória, chegam a mais de 320. E a ideia é integrar tudo para que o usuário passe a utilizar o bilhete único. A partir deste sábado, mais uma etapa da migração do sistema começa a acontecer, mas dessa vez nos sistemas de Vitória e Vila Velha, os municipais. Vitória e Vila Velha, os sistemas adquiriram os novos validadores, fizeram a atualização de tecnologia como nós fizemos no Transcol, no sistema metropolitano, e a partir do sábado agora precisa fazer o mesmo procedimento que quem tinha o cartão do Transcol fez nos ônibus do Transcol. Quem tem o cartão de Vitória tem que fazer nos ônibus de Vitória e quem tem os cartões de Vila Velha tem que fazer nos ônibus da Sanremo em Vila Velha. Segundo a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, a migração dos municipais vai até o dia 16 de agosto. Após esse prazo, o usuário vai ter que buscar os postos de atendimento. Vitória é o sistema municipal que está fazendo essa alteração. Então tem que procurar o posto dos 7 Pés que fica na rua Constante Sodré, em Santa Lúcia. Em Vila Velha é o sistema Sanremo. Tem que procurar a empresa Sanremo, que é o posto de atendimento da empresa. Neste momento não tem relação. Quem tem os cartões municipais de Vitória e Vila Velha não tem relação ainda com o GV Bus e com a Ceturb. Com a conclusão da etapa dos coletivos municipais, a expectativa é que o usuário consiga utilizar o mesmo bilhete para embarcar no Transcol e também no transporte municipal aqui de Vitória, o Verdinho, ou então no Sanremo, lá em Vila Velha. Mas ainda assim o usuário vai pagar 2 tarifas. A integração tarifária só deve acontecer no próximo ano. Inclusive, antes da integração da tarifa, ainda é estudado a possibilidade de mudanças nas linhas e até itinerários. Nós estamos elaborando um estudo, já fizemos as pesquisas, agora nós estamos fazendo uma análise da rede de transporte. Otimizar, melhorar, ver onde precisa de mais ônibus, o que precisa fazer, tirar a sobreposição de linhas. A gente tem muita sobreposição de linhas, isso tira o conforto, aumenta o trânsito. Então a gente precisa otimizar o sistema, melhorar para a população. O secretário reafirmou que o bilhete único vem para ajudar a população e melhorar o serviço de transporte público. Estamos fazendo todas as análises, isso é muito importante, esse estudo para a gente é fundamental, porque a gente não pode trazer prejuízo à população. A seguir aqui no Link Espírito Santo tem mais notícias desta terça-feira. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o Link. Ontem, o governo do estado assinou a ordem de serviço para as obras de conclusão do estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Esse é o assunto do nosso comentário esportivo de hoje com Paulo Duarte. Boa noite para você, Paulo. Alô, Fabiano. Alô, Anne. Uma segunda-feira de suma importância, não somente para o futebol do estado do Espírito Santo, Fabiano e Anne. Detalhe é o seguinte, para todo o esporte do nosso estado. Para eventos e tudo mais. A assinatura nesta segunda-feira é do governador Renato Casagrande na ordem de serviço para as obras necessárias do estádio Kleber Andrade vão trazer não somente as seleções para o Campeonato Mundial Sub-17 aqui, mas principalmente eventos e uma série de outras medidas importantes para dar funcionabilidade ao estádio Kleber Andrade. Eu tenho certeza que não somente o governador Renato Casagrande, mas como primeiro mandatário do estado, o secretário Júnior Abreu, secretário de esportes, não vão deixar o Kleber Andrade se transformar num elefante branco, como aconteceu em Brasília, como aconteceu em Manaus. O estádio Kleber Andrade, nestas obras, tendo aí a escada rolante, os sanitários no segundo pavimento, tá certo? A condição da grama sintética,
O placar eletrônico, que é um sonho do torcedor capixaba, eu sei que vai ficar para depois, mas principalmente as obras de infraestrutura para que o Kleber Andrade possa receber aí o Mundial, que está confirmado, o Sub-17, e uma série de outros eventos também na área artística e cultural. Agora, governador Renato Casagrande, eu tenho certeza que o senhor já pensou nisso, assim como Juninho Abreu. Junto à Ceturb, alguma coisa precisa ser feita ali para que dê condições ao torcedor de chegar com os coletivos até a entrada do Kleber Andrade. Porque chuva, sol, à noite é um estirão muito grande para o torcedor capixaba, pessoas idosas e também, é claro, os jovens, as crianças que saem da BR para ir até lá em cima na colina no estádio Kleber Andrade. Não é de hoje, há mais de 15, 20 anos que se luta por isso e até o presente momento ninguém conseguiu. Mas temos a certeza que com toda essa infraestrutura nova, a partir desta segunda-feira, dada pelo governador Renato Casagrande ao Kleber Andrade, este ponto também vai ser colocado. Parabéns a todos nós do esporte do estado do Espírito Santo. Olha, Fabiano e Yane, duas jovens capixabas foram ao lugar mais alto do pódio. A Andressa Ferreira e a Flávia conquistaram, neste final de semana, medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Remo, categoria Master. O Remo continua sendo destaque nacional do estado do Espírito Santo. Finalizando o papo de hoje, o VAR. O VAR vem sendo aí criticado, elogiado pela minoria, criticado pela grande maioria, pelos erros que fazem os árbitros induzidos pelo VAR. Que diga a torcida do Vasco da Gama no jogo do Grêmio diante desse final de semana. Mas os árbitros capixabas fizeram um curso muito importante em âmbito nacional, que foi realizado lá no Kleber Andrade, para que possam participar também do VAR nas cabines dos estádios do Campeonato Brasileiro. É importante para a arbitragem capixaba voltar aí ao cenário nacional da Série A. É isso aí, minha gente amiga. Bom início de semana para todo mundo e, é claro, sempre aqui com vocês na área do esporte, no Link Espírito Santo. Um abraço, minha gente amiga do esporte. Obrigada, Paulo. Bom, agora nós vamos a Colatina, porque o município foi considerado o que realiza o maior número de apreensões aqui no estado. E quem traz mais informações pra gente é a Tainara Lebarque e o Altemar Collen. Boa noite, Tainara, Altemar. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Colatina é a cidade com o maior número de pessoas presas no primeiro semestre de 2019 aqui no Espírito Santo, considerando a proporcionalidade da população. E esse resultado é graças à atuação eficaz da PM, que vem impulsionando suas ações de combate à criminalidade. Pelo número de habitantes, uma população de cerca de 122 mil pessoas, conforme o último censo, Colatina é proporcionalmente, no estado do Espírito Santo, a cidade com o maior número de pessoas presas pela Polícia Militar no primeiro semestre desse ano. Na estatística, em números absolutos, o município colatinense aparece em quarto lugar, com o maior número de presos, sendo a cidade do interior com o maior indicador de prisões, ficando à frente, inclusive, da cidade de Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo o capitão Balbino, oficial do 8º Batalhão, isso é reflexo do trabalho de parceria com a participação da sociedade e do cidadão de bem, juntamente com o empenho da corporação. Nós temos um trabalho hoje que ele tem uma proximidade muito grande com a sociedade, que trouxeram informações detalhadas, qualificadas para o planejamento e empenho do nosso recurso. Então nós temos a participação da comunidade como um fator muito forte, mas aqui se destaca a iniciativa, a dedicação e o comprometimento dos policiais de Colatina durante as abordagens no turno que elevaram tanto o número de operações e abordagens que acabaram em culminar como a cidade que mais se prende proporcionalmente hoje no estado. Foram 1.458 pessoas detidas no primeiro semestre de 2019. Tal dado deve ser avaliado em conformidade com as demais estatísticas. A cidade possui redução de 25% no índice de homicídios consumados e redução de 48% no número de roubos. As ocorrências de iniciativa e abordagens tiveram aumentos significativos, sendo que em 2018 foram 223, em 2019, 432.
Em quantidade de drogas, em 2018 foram apreendidos 6 quilos. Já agora, em 2019, 45 quilos. Já foram recuperados 43 veículos e 112 pessoas com o mandado de prisão em aberto, perfazendo um aumento de 30%. A ação da Polícia Militar tem sido ostensiva em Colatina. Blitz constante no centro da cidade e em bairros periféricos. Com as abordagens constantes, pessoas que estão fora da lei são retiradas das ruas e o resultado é a diminuição do índice de violência no município. Esse trabalho de maior intensidade. Nós tivemos aí um aumento muito grande no número de ocorrências de tóxicos, né, que elevou também o número de detidos. Essas operações que nós iniciamos com o nome de choque de ordem, atuando nas praças, nos locais de grande aglomeração de pessoas para tráfico de drogas, escadarias, todo esse planejamento voltado para onde o crime estava dominando, trouxe para a gente esse resultado positivo. Então nós estamos aplicando o efetivo de uma forma mais racional, a logística de uma forma mais racional, sempre pautado na informação. E essa informação vem da sociedade, vem da divulgação do trabalho. As redes sociais nos trouxeram muitas informações e até uma proximidade muito grande com a sociedade que hoje participa. Ainda segundo o oficial do 8º Batalhão, as redes sociais têm sido uma aliada no combate à criminalidade. A sociedade auxilia e, ao mesmo tempo, quando satisfeita, elogia o trabalho da PM. Até sedimentar essa cultura é muito complicado, porque as pessoas às vezes ficam com medo de elogiar e ser reprimidas, mas quando você consegue trazer uma paz com os indicadores que nós temos em Colatina, as pessoas começam a aparecer, começam a elogiar. Esse elogio é um salário moral incalculável para o policial militar, quando ele vê seu trabalho reconhecido pela sociedade, ele dá continuidade, ele continua buscando cada dia mais as prisões. Bem, novidade, um aplicativo que vai proporcionar maior contato com a sociedade, buscando não só apenas aquelas situações de crime, mas também outros fatores que interferem, como lâmpada queimada, praça suja, que a gente vai conseguir coletar essas informações em conjunto com o Poder Judiciário e Executivo, melhorar a qualidade de vida. Parabéns pelo bom trabalho realizado pela Polícia Militar através do 8º Batalhão, com sede aqui em Colatina e, como você viu, em breve novidade, esse aplicativo que vai ajudar no combate à criminalidade com o auxílio também da população. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Uma boa noite a todos. Nós voltamos agora ao estúdio em Vitória. E a seguir aqui no link nós vamos falar sobre a importância da vitamina D para a nossa saúde. A ausência da vitamina pode causar inúmeras doenças no organismo e para prevenir é muito simples. Essa e outras notícias daqui a pouco, é um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o link. Hoje, cerca de 100 pescadores fizeram um protesto em Linhares contra a Fundação Renova. Eles alegam que não estão recebendo as indenizações. A gente vai direto até lá conversar com Cláudio Alves, que nos traz mais detalhes. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Anne, boa noite, Fabiano, boa noite a você que acompanha o Link Espírito Santo. Pelo menos 100 pescadores ocuparam a barragem que separa o Rio Doce da Lagoa Juparanã aqui em Linhares. Eles querem receber indenização pela tragédia ambiental do Rio Doce e afirmam que a Fundação Renova não está reconhecendo esse direito. Os pescadores chegaram ao local por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira. Por causa do protesto, as obras de reforço da barragem que separa o Rio Doce da Lagoa Juparanã foram paralisadas. Mais de 100 pescadores alegam que a Fundação Renova não está reconhecendo o direito deles de serem indenizados após o desastre de Mariana. A água foi no nosso quintal e eles estão falando que não foi. E outra, tiraram todo mundo do nosso beco e só ficou a gente na área de risco ali. 50 metros, eles falaram que não era da alçada deles. Eu queria saber por que a gente não está na área de risco. Porque eu perdi rede, perdi bote, perdi motor, viu? Tive que comprar outros, tem motor lá de prova lá para quem quiser ver, com motor velho que nem presta mais. E outras coisas mais que a gente perdeu, não foi só isso não, entendeu? E ainda perdemos o rio também, que era a fonte de renda da gente era o rio. Hoje nós não tem rio mais, só tem areia. Areia, além de tudo, contaminada. Nós vamos dizer de quê? A pedido da Fundação Renova, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram para a barragem na tentativa de negociar com o grupo.
A promessa dos pescadores, no entanto, era de deixar o local somente após uma conversa com representantes da Samarco. A gente não aceita mais, em quase 4 anos, só um diálogo. A gente não aceita mais. Nós estamos aqui para mostrar para a Vale e Samarco que somos atingidos. Não tem esse conhecimento, essas empresas, não tem esse conhecimento. A Renova faz de tudo para esse conhecimento não chegar na Renova, na Samarco e na Vale, entendeu? Em nota, a Fundação Renova disse que as pessoas que fizeram o cadastro e foram ou venham a ser consideradas diretamente atingidas terão seus processos analisados e, se forem elegíveis aos programas de indenização mediada e de auxílio financeiro emergencial, serão chamadas para atendimento. Pois é, depois de uma longa conversa com representantes da Renova, o manifesto terminou no início da tarde desta terça-feira. Segundo os pescadores, o combinado é que no próximo dia 15 de agosto haverá um novo encontro para solucionar o caso. E Linhares sediou nesta terça-feira um encontro empresarial promovido pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo, Sindifer. O assunto principal do encontro foi para apresentar as demandas para fornecedores. A programação contou com um ciclo de palestras. Representantes da Rondon, Petrobras e Leão Alimentos e Bebidas foram os palestrantes. Esse é um evento para promover a MEC Show. MEC Show, todo ano o setor metal mecânico promove esse encontro das empresas e esse ano vai ser em agosto. Um dos palestrantes é Durval Freitas, coordenador do Fórum de Petróleo e Gás e do programa Mais Negócios da Findes. Ele explicou mais sobre o workshop. Esse encontro de negócio vai permitir aos fornecedores da região saber o que essas grandes empresas compram e o que eles precisam fazer para fornecer. Temos muito espaço ainda para trabalhar. E essa ideia é fortalecer a cadeia de fornecedores do Espírito Santo e, no caso aqui, da região norte do estado. O evento organizado pelo Sindifer tem como objetivo fortalecer laços entre empresas e fornecedores e também prepará-los para novas oportunidades e desafios. A nossa presença aqui, eu acho que de todas as empresas, é pensando, nesse modelo de reunião, ou seja, que está acontecendo aqui, para que a gente possa conhecer os novos horizontes na área da indústria metal mecânica. Porque é uma oportunidade para os empresários se conhecerem e uma oportunidade também para você prestar serviço às empresas que estão chegando ao estado do Espírito Santo. Bom, por hoje é só, Anne, Fabiano, boa noite para vocês, até amanhã. Obrigada pelas informações. A vitamina D é um hormônio essencial para o equilíbrio do organismo e, de acordo com especialistas, tomar sol é a melhor alternativa para conseguir um bom nível dessa vitamina e evitar uma série de doenças. O convite a caminhar logo cedo, com essa vista e esse sol tímido, não tão quente quanto aquele de meio-dia, é irrecusável. Aproveitar para repor as energias e tomar aquele sol também. É bom para a saúde, sim. Repõe a vitamina D. O seu João sabe disso. A caminhada para pegar um pouco dessa energia é recomendação médica. É para revitalizar, me dar energias perdidas nas cirurgias que eu fiz. Esta universitária também faz questão de, sempre que pode, aproveitar o sol do início da manhã. De vez em quando vem pra cá caminhar, não é só tomar sol, eu aproveito pra caminhar também, correr. Não gosto de fazer isso à noite porque quando faço de manhã o resto do dia fica bem melhor. Além de uma boa dieta, tomar esse sol que sai logo cedo é muito importante para a gente repor a vitamina D, que é uma aliada aí no tratamento de doenças reumáticas e modula o nosso sistema imune. Quem confirma é quem entende do assunto. Esta médica reumatologista. A vitamina D, na verdade, ela é um pró-hormônio e é conhecida como a vitamina do sol. A maior parte da nossa vitamina D é proveniente da ativação na pele de um precursor dessa vitamina através da exposição à luz solar ultravioleta B. Segundo a especialista, a falta de vitamina D pode ser a causa de diversas doenças. A vitamina D, ela é capaz de modular o nosso sistema imunológico. Ela transforma uma resposta autoimune que poderia causar algumas doenças no sentido de tolerância desse sistema imunológico. Então, ela protege o desenvolvimento de doenças autoimunes por essa modulação que ela é capaz de exercer no nosso sistema imunológico. E sabe o sol que tanto a gente falou? Gente, é uma fonte e tanto para repor a vitamina. O negócio então é ficar atento ao horário para se expor
a esses raios solares milagrosos. O melhor horário seria aquele horário que a gente tem uma maior quantidade de radiação, que faria um maior efeito na transformação, na ativação desse precursor da vitamina D. Então, a gente pede aos pacientes, às pessoas, que se exponham ao sol no horário em que o sol não faz mal, né, ou no começo da manhã ou no fim da tarde, de preferência sem o protetor solar. E agora nós vamos direto a Aracruz conversar com a repórter Natália Fornaciari, que esteve hoje no município de João Neiva e traz mais informações para a gente direto de lá. Boa noite para você, Natália. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Boa noite a você de casa. Há 4 meses, o centro de João Neiva está sendo revitalizado. Essa região de comércio vai receber calçada cidadã e pavimentação. A expectativa é que a obra seja entregue no início de 2020, mas até lá, a população precisa ter paciência. Está vendo a Camila? Ela está tirando a poeira de frente da loja que trabalha. E isso acontece várias vezes por dia. Quando não é a poeira, é a lama. Fica uma situação difícil que a gente não sabe qual dos dois que é pior, né? Os carros e os pedestres dividem a rua. E mesmo na rua, tem lama, poeira, buracos. Todo este transtorno é porque o centro de João Neiva está sendo revitalizado. Senhor Gilson foi pagar o IPTU e mesmo com dificuldades para passar pela calçada em obra, acredita que o esforço vai valer a pena. A dificuldade existe, né? Porque não tem como a pessoa não movimentar uma obra assim com dificuldade no centro de uma rua, né? Esse esforço vale a pena, a gente espera que fica muito bom isso, né? Tem que valorizar nosso lugar. A obra está sendo realizada através de um convênio com a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Teve início em março e o investimento previsto é de quase 3 milhões de reais. O projeto vai trazer melhorias como arborização, bicicletários, bancos, estacionamentos. Para esta moradora, a obra traz transtorno, mas acredita no bom resultado final. Não foi fácil não no início, mas segundo eles, né, diz que vai ficar muito bonito, né, muito lindo, então nós vamos aguardar. Vai valer a pena, né? Depois de tudo pronto. Só que a dona Gleci mora no trecho da avenida que as obras estão sendo realizadas. O problema está no final da rua. Este é o principal trecho da Avenida Presidente Vargas. Segundo os comerciantes, aqui a obra está parada há mais ou menos 40 dias. Os comerciantes confirmam que as obras estão paradas num trecho há um bom tempo e que antes de concluir os trabalhos foram iniciados em outro local. E essa situação está se arrastando, porque começam a mexer num lado, não termina, começa a mexer em outro e não termina e fica nessa situação aqui, a gente, ó. E esse foi o destaque de hoje aqui da região. Anne, Fabiano, é com vocês em Vitória. Obrigado, Natália, pelas informações. O link vai agora para um rápido intervalo e na volta tem mais notícias desta terça-feira. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o link e com esse tempinho frio, várias campanhas de arrecadação são realizadas. Lá em São Mateus, no norte do estado, estudantes aproveitam as férias para ajudar a quem precisa. Nós vamos direto até lá conversar com o Ferreira Júnior e a Aline Oliveira, que nos trazem mais informações. Boa noite para vocês. Olá, boa noite, Anne, boa noite, Fabiano, boa noite a você que nos acompanha. Boa noite a todos. A praia de Guriri, aqui em São Mateus, foi pelo segundo fim de semana consecutivo o palco do surf no Espírito Santo. Aconteceu no último fim de semana em Guriri, São Mateus, norte do Espírito Santo, o 28º Nortão de Surf. 24 feras de todo o Brasil se encontraram e deram um show. O resultado não foi nenhuma novidade, já que o atual campeão brasileiro, Christian Kimerson, foi o primeiro colocado da competição, que foi realizada em águas mateenses. Os outros que subiram o pódio foram Caio Calazans, de Vila Velha, com o segundo lugar, e Riciele Vacari, de Conceição da Barra, que ficou em terceiro. Esse foi o segundo final de semana consecutivo com a competição em Guriri.
Na primeira semana, a etapa amadora. E agora foi a vez dos profissionais. O frio que o capixaba sentiu na semana passada fez com que alunos de uma escola da rede estadual de ensino daqui de São Mateus realizassem uma campanha de arrecadação de agasalhos. Usando a frase, quem tem frio, tem pressa, eles conseguiram uma grande quantidade de roupas. Alunos desta escola da rede estadual de ensino, que fica em São Mateus, norte do Espírito Santo, fizeram uma campanha com a intenção de arrecadar roupas a serem doadas para famílias carentes e moradores de rua da cidade. No dia do repasse do que foi conseguido, até uma festa de confraternização foi realizada. Depois de sentirem a queda de temperatura da última semana, eles se organizaram, pediram e conseguiram as vestimentas em apenas 2 dias. Nosso clima está muito frio, a gente moveu junto com esses alunos, junto com os professores da área de humanas, de linguagem, um projeto que envolvesse algo a mais a ser doado, né? Porque quem tem frio tem pressa. E, infelizmente, tem muita gente carente na nossa comunidade. Então, os alunos, junto com os professores, fizeram esse movimento. E esse movimento gerou uma renda aí de vários itens arrecadados, que são agasalhos, calçados, calças, cobertores, que vão ser doados à instituição de caridade Caritas, que a gente escolheu como referência para poder fazer a distribuição dos donativos. A Caritas, uma instituição ligada à Igreja Católica, foi quem recebeu as doações. Eles agilizaram as entregas para as famílias já cadastradas. Nós temos várias famílias também já cadastradas que necessitam de agasalhos. Então, para nós, essa iniciativa dessa escola, Emílio Zanotti, vai cair do céu essa ação deles para nós, Caritas, que a gente vai se unir e vai fazer um bom trabalho. A gente, como Caritas, agradece imensamente esse trabalho do colégio. Cerca de 613 estudantes participaram das ações, sempre com um líder por turma. Eles destacaram a participação da família e amigos na gincana e em todos os momentos pensando naqueles que estavam necessitando daquilo que era conseguido por eles. A gente pensa nas pessoas que ficam na rua e passam frio, né? E aí a gente decidiu ajudar, porque muitas pessoas estão precisando também. A maioria das pessoas ajudou sim, a nossa família e a família das outras pessoas da SAUS. A temperatura em São Mateus bateu 14,8 graus, recorde de frio na região, sensação sentida como a mais baixa dos últimos tempos. Em virtude dessa temperatura um pouquinho mais baixa do que o usual, eu que tenho 31 anos, sempre morei aqui, vejo que é a temperatura mais baixa. Então nós ficamos pensando em algo que pudesse agregar algum valor social e foi aí que veio a ideia de recebermos aqui doações dos alunos de cobertores, agasalhos, enfim, tudo que possa aquecer quem precisa, porque quem tem frio tem pressa. E prontamente após elaborado o projeto, os alunos abraçaram a causa. A pressa dos alunos com as arrecadações é que eles já estão de férias e tinham a intenção de entrega antes da paralisação do meio do ano e conseguiram. A turma liderada pelo Matheus, que nós vimos aí na reportagem, foi a vencedora dessa disputa. Uma disputa boa, né? Esses foram os destaques de São Mateus. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. Voltamos aos estúdios em Vitória. Obrigada, Ferreira e Aline, pelas informações. Bom, agora nós vamos a São Gabriel da Palha conferir a volta da coleta de lixo. Esse serviço estava há mais de 30 dias sem ser realizado na cidade. E quem traz mais informações pra gente é a Renata Satini e a Yasmin Ferretti. Boa noite, meninas. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Depois de várias semanas sem a coleta regular do lixo em São Gabriel da Palha, os caminhões voltaram a circular pelos bairros da cidade, normalizando a situação. Mas, infelizmente, a situação das limpezas das ruas ainda tem chamado a atenção dos moradores de alguns bairros. Após as denúncias de irregularidades e fraudes nos contratos do setor de coleta e tratamento de lixo, os serviços prestados pela Prefeitura de São Gabriel da Palha nesse segmento foram parcialmente suspensos no centro da cidade e em vários bairros. Com um contingente menor de funcionários, os trabalhos de coleta foram comprometidos, contribuindo para o acúmulo de lixo. Depois de quase 30 dias, a coleta do lixo domiciliar foi regularizada em toda a cidade. Hoje pela manhã, foi possível acompanhar os serviços das equipes de recolhimento em alguns bairros.
Os moradores do bairro Gustavo Boni e Asa Branca, que são bairros localizados na parte alta da cidade, ainda se queixam da situação em relação à limpeza das ruas. Em alguns locais, é possível perceber que o mato e o lixo se acumulam e, de acordo com informações dos moradores que não quiseram gravar entrevista, a limpeza já não é feita há mais de 20 dias. Nossa equipe conversou com o secretário de Serviços Urbanos, Paulo Valentim, que informou que a coleta de lixo domiciliar já foi regularizada em toda a cidade. Paulo Valentim também informou que uma empresa para fazer a limpeza das ruas, como a parte da capina e a varredura, já está em processo de contratação. E até a próxima quarta-feira, dia 24 de julho, a contratação da mão de obra para a realização desse serviço será efetuada. Então é isso, Anne e Fabiano. Essa foi a notícia de hoje aqui de São Gabriel da Palha. Voltamos com vocês no estúdio aí em Vitória. Obrigado, Renata e Yasmin, pelas informações. Agora nós vamos direto a Cachoeiro de Itapemirim. O nosso repórter Samuel de Fraga vai falar sobre uma ação da polícia que prendeu armas e munições em acampamentos de ciganos. E também sobre o uso correto de fogos de artifício, em especial nessa época do ano, né, Anne? Com muitas festas de São João pelo estado e pelo país. É com você, Samuel. Boa noite. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Olha, em cumprimento a uma determinação do Ministério Público, a polícia prendeu 5 ciganos em Guaçuí. A operação aconteceu hoje pela manhã em vários pontos do município por causa de diversas ocorrências registradas envolvendo os ciganos na cidade e nas proximidades. Ainda segundo a polícia, as denúncias envolvem ameaças com arma de fogo, estelionato, ocorrências de trânsito, furtos na zona rural e perturbação do sossego. Foram realizadas buscas em acampamentos, residências e veículos, armas, munições, drogas e vários documentos suspeitos como cartões de benefícios do INSS, CPFs, títulos de eleitores, carteiras de trabalho e RGs. Também foram apreendidos notas promissórias em diversos nomes e várias folhas de cheques de vários bancos, totalizando mais de R$400 mil. Os 5 suspeitos estão presos e à disposição da Justiça. Olha, com a chegada das comemorações de São João, cresce também a procura por fogos de artifício. Aqui em Cachoeiro, onde fica a única loja credenciada no sul do estado para a venda desses produtos, o movimento cresceu 50%. Eles são responsáveis por um espetáculo de luzes, cores e efeitos que encantam. São os fogos de artifício. Eles estão em alta. Nessa loja, a única credenciada no sul do estado para comercialização, a procura cresceu em 50%. Para a gente aqui é um mês muito bom, né? Já começa a melhorar para a gente as vendas. Então a gente tem um crescimento bom, né? Que a gente consegue perceber. As girândolas ainda lideram as vendas. A procura tem sido grande também para os produtos que podem ser utilizados em locais fechados. É uma gama de opções, mas o detalhe mais importante é o local onde esses produtos são adquiridos. É muito importante que ela venha num local que seja autorizado, igual em todo o sul do estado, somente a gente pode estar vendendo, né, esses fogos de artifício. Porque você adquirindo ele num lugar que seja autorizado, você sabe que ele tem a qualidade. Outro sucesso tem sido o rojão de vara. A explosão colorida causada por ele tem feito um grande sucesso. Do tradicional ao mais sofisticado, o bom e velho foguete ainda é o campeão de vendas, mas é bom ficar atento ao uso. O recomendado é encaixar 3 bastões. Então sempre o primeiro bastão, o pavio ao contrário dos demais. Então a pessoa vai tirar a proteção, vai acender e vai estourar. E estourou, passa para baixo e estoura novamente. E assim sucessivamente. Nunca acender somente um. Porque na maioria dos casos, quando há incidentes com fogos, é porque a pessoa está só com um na mão. Ou simplesmente a pessoa encaixa os 3, porém, em vez de acender o primeiro, ele acende o de baixo. E aí o de baixo ele não vai subir e vai acabar estourando na mão. A política de vendas de fogos de artifício é rígida. O local e produtos têm uma atenção especial por parte dos órgãos responsáveis devido à sua periculosidade. Você tem que ter autorização da prefeitura, do corpo de bombeiro, do exército. Então tem toda uma fiscalização muito rigorosa.
a questão de armazenamento, tem que ter eletricidade, tem todo um processo, né, para evitar acidentes, vários extintores, para-raio, quantidade, não pode ter uma quantidade muito grande de estoque por questão de risco. Então tem que ser tudo muito bem legalizado, tudo muito bem armazenado para não correr incidente. Não podemos esquecer das crianças. A variedade de produtos também é grande. Os tradicionais estalinhos ainda são os mais procurados, mas esses produtos também têm uma política para chegar nas mãos dos pequeninos. Então, quando a pessoa vem aqui, a gente recomenda, né? A gente não vende para menores de 18 anos, né? Então, a gente pede para que os pais ou um responsável venha para a gente poder estar vendendo e sempre com orientação. Pois é, e a gente vai falar de segurança e justamente ligado a esse assunto sobre fogos de artifício, porque tem que ter realmente muito cuidado durante o manuseio desses fogos que agora, nessa época do ano, estão em alta. Comigo aqui o Tenente Coronel Herbert de Carvalho, ele que é do Corpo de Bombeiros aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Coronel, fogos de artifício, a gente vai usar aquela velha palavra que a gente aprende no passado. Fogo não é brincadeira de criança, não é verdade? Pois é, os adultos são os principais responsáveis pelo manuseio dos fogos de artifício. É importante que, ao fazer uso, compre, obviamente, em loja credenciada, preste atenção nas orientações que vêm na própria embalagem, por indicação de faixa etária, né? Na hora de fazer uso, esteja atento ao local onde você vai fazer, para que ao fazer uso você possa não machucar alguém, não ter criança próxima, que a criança é uma coisa muito imprevisível, isso é muito importante tomar cuidado, né? Que isso seja feito longe de criança e seguindo as orientações de manuseio que estão na caixa. E a pessoa se queimou, quais os procedimentos, o que deve fazer? Porque tem muita gente que passa água em cima, alguns passam pasta de dente, outros passam sabão, enfim, o que é aconselhável nesses momentos? Olha, a única coisa que você deve fazer é usar, se for possível, água gelada, porque ela alivia a dor, só. Não passar nada? Nada. E correr para o hospital, tá? A água gelada, no local, por exemplo, você pega um pano, né? Pega a água que estava na geladeira lá, com gelo, alguma coisa assim, e coloca sobre a queimadura para aliviar ali a intensidade da dor, porque tudo vai depender do grau da queimadura, obviamente, né? Normalmente dói mais as menos perigosas. Porque quanto mais superficial é a queimadura, mais dolorida é. Quanto mais profunda, menos dolorida ela é. Então, quando arde muito é porque queimou superficialmente. Agora, se a pessoa não sente nada, é porque a queimadura pode chegar de 2º até 3º grau. Pois é, olha aí. Então, olha, vamos ficar atento aí com todas essas dicas que o Coronel Herbert acabou de passar para a gente, que realmente fogo não é brincadeira. Então, nessa época do ano, as pessoas que estão habituadas a fazerem festas julinas, acender as suas fogueiras, soltar fogos, vamos tomar cuidado. Queria agradecer aqui a presença do Coronel Herbert, do Corpo de Bombeiro aqui de Cachoeiro, de Itapemirim, e nós voltamos à Vitória. Obrigado, Samuel, pelas informações. E o link de hoje vai ficando por aqui. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E se quiser conferir mais informações sobre o que a gente falou aqui hoje mais cedo, é só acessar o nosso jornal online, simnoticias.com.br. Uma boa noite para você, boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne, boa noite para você de casa. Até amanhã. Record News, informação para você crescer.